Vamos a Aracaju, em Sergipe, conversar com a doutora Denise Leal Fontes Albano Leopoldo. É possível, doutora Denise, construir uma cultura de não violência? É possível, sim. É claro que é um processo, você não pode aí guardar ilusão de que viveremos numa sociedade absolutamente desprovida de situações de conflito, onde o mal possa existir. Esse mal na forma de violência, de agressão, sempre estará presente em qualquer sociabilidade humana, em qualquer espaço de interação social. O que se deve buscar é minimizar essas situações de agressão, de violência, deixando que essas situações, de fato, sejam meramente residuais. Porque, quando se debate esse tema, há o risco de sermos enredados por uma falsa ilusão de que é possível viver num mundo absolutamente desprovido, onde esteja ausente situações, como eu disse, de violência, de agressão, de níveis de conflitos crescentes. Volto a lembrar que essas situações, elas de fato tiveram uma escalada nos últimos tempos. Pode ser mera coincidência, mas nos meses iniciais deste ano, nós já nos deparamos com aquela situação no Rio Grande do Norte, agora ameaças e ações concretas de violência dentro de escolas, como ocorreu no interior de São Paulo, como ocorreu, infelizmente, mais recentemente em Blumenau, e até aqui em Sergipe, ontem circulou um boato também de ameaças de violência em universidades aqui da capital, o que leva a gente, sem dúvida, a ter uma atenção especial. Não se pode esperar única e exclusivamente do Estado, é importante o Estado intervir, desenvolver programas, implementar políticas públicas, principalmente nas escolas, para uma juventude muitas vezes desgarrada, sem parâmetros morais mais sólidos, mas não se pode esperar apenas do Estado. A família, a comunidade, as igrejas também devem cumprir um papel de protagonismo na promoção dessa chamada cultura de paz, de não violência. Doutora Denise, a propósito, a senhora cita aí a família, cita também as igrejas. Quais seriam, então, as pessoas e as dimensões sociais envolvidas para que, efetivamente, se construa uma cultura de paz, para que isso não fique apenas no exercício intelectual, mas que, efetivamente, isso possa se implementar no seio da sociedade? Bem, eu diria que o protagonismo maior reside principalmente na família. É evidente que os pais, e não apenas eles, mas também o que a gente chama de família estendida, não apenas o núcleo familiar, pai, mãe, mesmo em situações dos novos arranjos familiares, das chamadas mães solos ou mães solteiras, como a gente falava no passado, que criam seus filhos, precisa buscar aí apoio nessa família estendida, avós, tios ou mesmo padrinhos, que auxiliem na formação dessas crianças, desses adolescentes, que na medida do possível a gente sabe a vida corrida que levamos, mas procure estar atento ao que esse jovem, esse adolescente ou mesmo criança anda vendo na chamada internet. Quais são suas amizades, com quem essa criança, esse adolescente vem se relacionando. Esse olhar atento, sem dúvida, pode prevenir situações mais periclitantes, digamos, mais perigosas, em que essa juventude pode aí passar a ingressar. Além da família, também o papel da comunidade, o papel das igrejas,
dando esse suporte também de referência moral. Nós vivemos, eu digo, muito se fala de crise política, muito se fala de crise econômica, mas a maior crise, a mãe de todas as crises, é sem dúvida a crise ética, a crise moral. Temos uma juventude em que cada vez mais ela é como que capturada por uma visão de mundo pautada no relativismo moral, na banalização da violência, na falta de interditos morais, na ausência de referência do que é a autoridade do mais velho, do pai, da mãe, de um tio. Não confundir a autoridade com autoritarismo, mas a autoridade daquele que se preocupa com a formação, com o futuro, com o destino dessas pessoas chamadas mais vulneráveis, crianças, adolescentes, jovens, que passam por uma especial fase da vida em que esses interditos morais, saber que suas ações têm limites, que ações inconsequentes levam a consequências bastante nefastas, que a busca do prazer imediato, da satisfação pessoal, pode levar a escolhas erradas, a escolhas equivocadas. Eu diria que cada vez mais é necessário que cada um de nós olhe para a sua própria realidade. É importante que os pais também deem exemplo. Na entrevista que a jornalista da Canção Nova me procurou, eu pontuava. Eu acredito muito no poder do exemplo. Então, nós pais não podemos, numa conversa privada, estar fazendo pouco caso, estar desdenhando de alguém em razão de sua condição pessoal. Não podemos pegar o carro e porque alguém ocupou ali a vaga que você pretendia, onde você pretendia estacionar, partir para o xingamento, para a ofensa pessoal. Isso vai no escalonamento em que esse jovem pode aí, e a criança, adolescente, jovem que testemunha pais, pessoas mais velhas fazendo isso, sem dúvida pode escalar para um comportamento mais agressivo, mais violento, e achar que eventuais conflitos, desentendimentos devem ser resolvidos na base exatamente da agressão, da ameaça de violência. Então, é importante a gente também ter esse compromisso, não é, Ivan, quem nos acompanha. Doutora Denise, nesses tempos e agora tão desafiadores, a senhora poderia pontuar alguns outros elementos? Alguns pais vêm optando, inclusive, e como mãe e professora já há um bom tempo, eu pontuo que, sem dúvida, a família e a escola vêm sendo espaços que deixam a desejar na formação de nossas crianças e adolescentes. Não é à toa que alguns pais têm optado pela opção do chamado homeschooling, a formação de seus filhos no ambiente doméstico. Há um debate em torno dessa questão, porque a escola não apenas é espaço de formação, mas também de sociabilidade. Ali é importante a interação social, conviver com diferentes, lidar com situações, muitas vezes, em que você vai ter que experimentar algumas tensões, mas, ao mesmo tempo, também experiências de solidariedade, de compartilhamento de experiências, enfim. Mas é isso, vivemos numa sociedade cada vez mais refém de um tempo comprimido, a premência, muitas vezes, que nós temos de nos revelarmos como pessoas realizadas do ponto de vista material. Quantas vezes, não é, Ivan, eu escuto mesmo católicos dizerem assim, quando alguma mulher opta por não trabalhar fora de casa. Eu optei pela maternidade, pelo trabalho também. Eu trabalhava em 2 universidades, depois eu optei ficar apenas em uma, para ter mais tempo, para
me dedicar mais à minha família. Mas quantas vezes a gente escuta pessoas se referirem, mas você teve 5 filhos, você é louca, você não trabalha, depende do seu marido. Então, assim, essa noção de serviço, de se dedicar à família, de fazer uma escolha livre, algumas devem sim, as mães, optarem, mas não se esquecer que criar gente bem criada para bem viver em sociedade é um papel crucial para uma sociedade sadia. Quando os filhos não têm essa referência do papel da mãe, do papel do pai, nesse processo seu de formação, mesmo que eventualmente não convivam juntos, hoje a gente tem a chamada guarda compartilhada, mas é importante reavivar e reafirmar esse compromisso de que na família se decide o destino, a saúde, o equilíbrio de pessoas para viverem em sociedade.